Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de futsal. Os nossos convidados são Diana Sousa, atleta do Futebol Clube Águias de Santa Marta, de Penafiel, e Francisco Moreira, atleta do União Sport Clube de Paredes. Meninos, bem-vindos. É um gosto enorme ter-vos cá para falar de uma modalidade que a mim me diz muito, porque fui atleta durante 15 anos em várias divisões, em vários clubes e por isso mesmo é um desporto que me diz muito, por isso sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigada. Vou começar primeiro pelas senhoras, ok? Diana, diz-me lá como é que surgiu o futsal na tua vida? Como é que isto surgiu? Eu comecei a jogar futebol 11 muito cedo. Comecei primeiro, o futsal era muito apagado na altura que eu comecei a jogar. Pronto, entretanto o futsal começou a crescer um bocadinho e eu fiz a troca assim de um momento para o outro, decidi sair do futebol e fui para o futsal e foi assim que começámos a jogar. Muito bem. Francisco, tu, como é que surgiu o futsal? Eu fui empurrado pelo meu irmão. Para quem não sabe, e para contextualizar, o irmão sou eu, por isso ainda bem que fui uma boa referência. Não, olha, eu pratiquei todos os esportes que podia, tudo menos futebol. Futebol nunca me interessou muito. E o meu irmão jogava futsal e fui um bocadinho empurrado. Meu irmão mais velho queria fazer o que ele fazia e acabei por ir para o futsal. E muito bem, e tiveste um bom exemplo. Diana, tu como é que tu vês, e um dos objetivos do nosso programa é esse, é dinamizar e divulgar o desporto na nossa região. Eu, por exemplo, quando eu comecei a jogar futsal, havia uma série de clubes, e que neste momento não há, que acabaram por desistir, ou por falta de apoios, ou por haver variadíssimos clubes. Tu sentes, por exemplo, que no futsal feminino, e o Santa Marta é um excelente exemplo, começou no Distrital e atualmente está na primeira divisão nacional. Como é que tu vês o futsal na nossa região, de uma maneira geral? Não só o feminino, o masculino, sentes que que temos condições para um dia podermos ter mais equipas na primeira divisão? Como é que tu vês, por palavras tuas, o futsal na nossa região? Assim, acho que a níveis de estruturas, por exemplo, nós temos imensos pavilhões na nossa freguesia, cada vez estamos a crescer mais a nível disso. Acho que o que falta mais é, pelo meu ponto de vista, acho que é apoio. O apoio, não é? Porque os clubes sem apoio não conseguem crescer hoje em dia, não é? E acho que é um bocado mais por aí. Eu vejo, por exemplo, também pelo nosso caso, porque os apoios são raros ou nenhuns. E nesta altura, se calhar, ainda mais. Ainda pior, este ano é ainda pior. Nós temos um único patrocinador que é a Pizzaria Ricardo, não temos absolutamente mais nenhum, muito menos e estamos a falar de uma equipa que disputa o campeonato da primeira divisão. Exatamente, e mesmo assim que tem uma visibilidade enorme e mesmo assim é difícil. É muito difícil mesmo. Francisco, tu começaste no Distrital, como tu dizias, e também acompanhaste o crescimento de muitas equipas na nossa região. Como é que tu vês, e tu passaste na primeira divisão no Boa Vista, como é que tu vês o futsal aqui na nossa região? Quando eu digo a nossa região, Penafiel, Paredes, Lousada, Passos Ferreira, como é que tu vês o futsal aqui na nossa região? Acho que apesar de tudo, nós vamos conseguindo manter a modalidade num dos níveis mais altos, não é? Apesar de não chegarmos a uma primeira liga, vais tendo sempre uma, duas equipas na segunda nacional, o que é um bom indicador. Este ano temos o caso do Passos Ferreira. Do Passos de Ferreira, porque nós acabamos por combater com um desporto. É um desporto muito centralizado nas grandes cidades. Chegas aqui à Associação de Futebol do Porto, numa segunda liga, a maioria das equipas é tudo na mesma zona, é mais fácil levar jogadores. Se des uma ajuda de 50 euros a um jogador do Porto, consegues levá-lo. Se des uma ajuda de 50 euros para ele vir para esta zona, não lhe compensa. Difícil. Como eu, quando joguei no Boa Vista, quase não me compensava lá jogar a nível monetário. Porque o que ganhavas era para os transportes, não é? Acaba por ser um bocadinho uma luta desigual, não é? Tentares combater com equipas que têm outra oferta, outra escolha, conseguem ter plantéis mais competitivos. E eu acho que o facto de ter sempre esta zona representada numa segunda liga, na elite, que já não é uma divisão fácil, que é um indicador de que tens qualidade, falta às vezes um bocadinho mais de investimento, capacidade para investir, para acabares por ter um plantel mais competitivo, não é? Porque nós sentimos que temos talento, tanto feminino como masculino. O caso, por exemplo, do Paredes foi uma equipa que teve sempre a disputar os campeonatos nacionais, primeira divisão há muitos anos, e depois teve sempre representada na segunda liga. Penso que também chegou a ter internacional. O caso do Camilo, que ainda é teu treinador adjunto, que ainda cheguei a jogar com ele, que penso que é dos poucos internacionais que temos.
Temos É o Paulo verdade. Jorge, que na altura também jogou na seleção nacional, na seleção académica. Temos muita qualidade, mas vou dar um exemplo. Muitos destes anos em que andei com o Corinthians na segunda liga, nós tínhamos também a Ordem. Tínhamos duas equipas muito competitivas. As duas fizeram sempre bons campeonatos. Se calhar se tivesse só uma, ou um bom investimento numa das equipas, tinhas um plantel mais completo. Não é que faltasse qualidade da uma ou outra, mas tu precisas de mais do que 6, 7, 8 jogadores que possam jogar a qualquer momento. Precisas de mais variedade, um plantel mais competitivo. Mais competitividade, mas que os acima de outros tudo, acabam mais... por conseguir, porque com o mesmo investimento ou um investimento mais baixo conseguem ter outros recursos que nós não temos. Pois, e se calhar, Diana, o que a Diana estava a falar, o futsal feminino, se calhar isso é mais fácil, porque há menos equipas, não? Do que em relação ao masculino. É mais difícil. Sim, é mais difícil chegar lá por causa dos apoios, por número de atletas, mas eu digo, em termos de não haver essa competição, de haver tantos clubes aqui na nossa região, porque não há, não é? Lá está, ou seja, você tem que ir buscá-las muito longe. Exatamente. Eu tenho colegas a vir de Vila Pouca da Guiar, da Régua, Vila Real, para jogar numa primeira divisão, em que nós não, é o que eu lhes estou a dizer, nós para ter o nosso plantel no campeonato nacional, que é o patamar mais alto, nós não podemos pegar em qualquer jogador, lá está, como ele falou, que para haver vitórias, para haver o compromisso de estar lá, manter lá, nós precisamos de um plantel, não é de 5 jogadores ou 6, nós temos que ir buscar jogadoras com capacidades para tal. E tu sem sentes que ajuda essa falta de apoios, é difícil. Que essa falta de apoios, e tu ainda há bocado mencionaste que apenas têm um apoio. E competir e tentar disputar o que quer que seja com equipas, como por exemplo como o Benfica, como o Sporting, entre outras, não é, que têm um apoio completamente diferente e ainda faz honrar ainda mais a camisola do Santa Marta, neste caso. Isso, claro, não importa contra quem nós vamos jogar com o Sporting. Já jogámos com o Sporting, vamos jogar agora na segunda volta e acho que é a camisola jogar com Santa Marta ou jogar com o Sporting exatamente igual. Agora, claro que nós sentimos que existe uma desigualdade muito grande, até pelo nome do clube, em termos de apoios, em termos de tudo, é completamente diferente. E mesmo as condições de treino, de trabalho, e uma das coisas também que eu vos queria perguntar, e se calhar aqui começo pelo Francisco, que é, hoje em dia, para se atingir o sucesso, tem que ser por trás uma retaguarda muito grande. Não chega só a ter um treinador adjunto, mas temos que ter um treinador de guarda-redes, temos que ter um fisioterapeuta, temos que ter... Tu notaste muito essa diferença, Francisco, entre o jogar, neste caso, no distrital, tu depois vens para o Paredes Nacional, mas jogar na primeira divisão nacional, sentiste essa diferença de estrutura em relação aos outros clubes aqui da nossa região? Sentes. Nós, no Boa Vista, éramos acompanhados para além de um departamento médico forte, um médico mesmo, tínhamos sempre diretores connosco para fazer quase tudo. Não quer dizer que aqui não haja, que há. Nós temos no mesmo departamento médico, temos pessoas que cuidam de nós, mas de maneira diferente. Claro que sim, o cuidado é outro, também a exigência é outra. E o tipo de treino? Nós, numa primeira divisão, somos sujeitos a controle antidoping, por exemplo, e temos de ser aconselhados com aquilo que podemos ou não tomar, medicamentos do dia-a-dia. Isso nunca me tinha acontecido, porque até à primeira liga isto nunca aconteceu, não é? Por isso, logo a partir daí, a exigência aumenta, ou a estrutura também tem de aumentar, não é? Claro. E tu, Diana, notas essa diferença, por exemplo, quando vocês vão jogar, imagina, ainda há pouco tempo jogaste contra o Sporting. Tu notas chegar uma equipa como o Santa Marta, chegar a uma estrutura como o Sporting, é completamente diferente. É completamente diferente. A estrutura deles é o triplo da nossa, se não mais. Eles têm ginásio, têm todo tipo de acompanhamentos que nós não temos acesso, não é? Mas é o que nós temos aqui e espero que isto de dia para dia possa aumentar e que as pessoas possam abrir os horizontes e começar a apoiar mais as equipas da terra, não é? E um dos objetivos deste programa é precisamente isto, é dar visibilidade e que as pessoas conheçam, e muitas das vezes eu acredito que há muita gente que se calhar não imagina estas dificuldades que é as modalidades que eu digo ditas amadoras, mas nós não podemos esquecer de uma coisa: Portugal é o atual campeão europeu de futsal masculino, não é? E que somos um país tão pequenino, temos os melhores jogadores do mundo, e Diana, eu sei que tu tens muito talento e que és uma belíssima jogadora. E tu, diz-me uma coisa, tu quando vês e olhas para um plantel do Sporting e vês as atletas a terem aquelas condições todas, se calhar a treinar mais vezes
do que vocês. E tu dá-te e quando ganhas um clube desses, dá-te um gozo maior, não dá? Eu odeio perder. Seja com o nosso Sporting, seja com qualquer equipa for, eu tenho muito mal perder. E claro que... Mas eu acho que isso é característico da nossa Eu acho que região, sim, não é? eu acho que sim. Eu acho que ninguém gosta de perder, mas eu tenho mesmo muito mal feitio. E claro que eu gostava de ter os apoios que eles têm, a estrutura que eles têm. Acho que isso pode-se ganhar com o tempo, que as pessoas lá estão abrindo horizontes, apoiando mais, porque senão vai acabar por acabar tudo. Pois, e isto também, a situação que vivemos atualmente também não ajuda a isso. E por exemplo, Francisco, o caso da Diana, que é a primeira divisão nacional. Eles continuam a treinar, continuam a jogar. Mas isto há aqui um desfazamento muito grande. Porquê? Porque, por exemplo, nós vemos a primeira liga a competir, a segunda liga, no caso masculino, a não competir, e o vosso caso também na divisão de elite, penso que é assim que está. Como é que tu vês isto? Temos que isto se calhar acabe com alguns clubes, não só pelos apoios, porque quem vai a patrocinar ou quem vai apoiar não tem o retorno, porque não é visto. Por exemplo, no caso de Santa Marta, conseguem ver a nível de jogos que são transmitidos pela televisão, mas, por exemplo, o caso dos clubes, o caso do Paredes, por exemplo, foi uma equipa que teve sempre nacional e agora carece um bocadinho de apoios e se calhar a esta altura da pandemia também não vai ajudar, não é? Não vai ajudar nada. Isto é uma época atípica e é como tu dizes, muitos destes clubes já vivem do dia a dia e do que vão arranjando aqui e ali, e com esta história é que não é só não haver visibilidade, não haver nada, isto afetou tudo. É que vocês nem treinam mesmo. Muitas das empresas que até patrocinavam, que tinham algum dinheiro para dar para estas coisas e gostavam de ajudar, mesmo que gostem e que queiram, não vão conseguir, não é? E o que tu vês aqui é estas equipas, e tu sabes bem, vivem da boa vontade ali de uma ou duas pessoas que vão andando atrás, que vão pedindo, isto acabando, essas uma ou duas pessoas neste ou aquele clube não conseguirem ajudar mais, as coisas acabam. Porque é disso que estes clubes vivem, não é de outros apoios, é destes pequenos patrocínios, destas pequenas coisas. E é o que vocês dizem, e vocês, a Diana, mesmo estando na primeira divisão, também já passaste por lá, e passaram pelo distrital. E eu sinto, e também passei por lá, e como treinador também, e sinto que nós temos que ser um bocadinho de todos. Temos que ser um bocadinho de treinador, de diretor, de massagista, de psicólogo. E geralmente é como eu te digo, tens uma ou outra pessoa que leva o barco todo nas costas, como se diz na gíria, e que quando essas pessoas cansam ou não podem, as coisas... Eu joguei no distrital em 3, 4 clubes e os 3, 4 clubes eu saí de lá porque acabaram. Porque aquelas pessoas que andavam com aquilo às costas não conseguiram mais, cansaram, tiveram os seus motivos e aquilo acabou, não há uma estrutura. E ainda há bocado falávamos em off que o caso de Penafiel havia, e não só Penafiel, mesmo Penafiel, Passos Ferreira, nós na zona aqui na nossa região nós tínhamos muitos clubes e eu lembro de jogar contra muitos de clubes que agora nem existem, se calhar precisamente por causa disso. Diana, por exemplo, o caso do Paredes, e o Francisco agora disse, estão parados, nem sequer estão a treinar. Mas vocês estarem a treinar, estarem a competir e não terem público, isso também sentes que isso também vos afeta e que pode prejudicar a vossa performance no campo, o vosso desempenho? Não, já achei, claro que o público faz falta, quando uma pessoa está a perder ou o jogo está ali meio taco-a-taco, o público começa a incentivar e parece que uma pessoa, claro, que é completamente diferente. Mas, claro que não é isso que tem que influenciar um jogo e nós já tivemos que aprender a conviver com isso. E agora, o importante é estarmos a competir. É muito pior o caso dele nem poder estar a competir, nem poder treinar. Mas é o que está a acontecer. E, por exemplo, a nível de treinos, nós no Campeonato Nacional, se calhar, devíamos treinar todos os dias por semana. Vocês treinam quantas vezes, Diana? A todas as outras equipas, a maior parte, por exemplo, Sporting e Benfica, treina 4, 5, 3, 4 vezes por semana. Nós treinamos 2, lá está, porque... Nós temos gente a vir muito longe. Mas tu sentes que as 2 vezes que treinam, claro que não é suficiente. Não é treinam suficiente. 4 vezes. Não é e se calhar contra equipas que têm outras valências, como o tem caso ginásios, tem tudo, dessas coisas. é um apoio completamente diferente. E tu sentes que por exemplo, o facto de treinar 2 vezes, mas, por exemplo, vocês têm o apoio da autarquia para sim, para isto, nós não temos problemas. Mas é mais pela a Câmara ajuda-nos muito. Exatamente. O encargo das atletas virem para o treino
as despesas é do clube, então é muito complicado ter um carro a vir do Porto, um carro a vir de Passos Ferreira, uma carrinha de 9 lugares, a vir desde Vila Pouca da Guiar. É por isso que é preciso muitos apoios, não é? Exatamente. E olha, tens uma boa oportunidade e temos nenhum. aqui, por isso quem quiser ajudar a Santa Marta, que tem lá gente que precisa, e aquilo que vocês fizeram, e acima de tudo também o teu pai, que é o presidente, e a tua mãe, que também é diretora, que se envolvem muito e ajudam muito. É ela que leva aquilo. Que Santa Marta ela que faz tudo sozinha. onde está. Francisco, tu sentes, e tem passado aqui muitos convidados e de outras modalidades, e temos falado que o facto de isto estar parado, e acima de tudo também não havendo formação, os miúdos não estando a treinar, os miúdos vão se habituar a ficar em casa, a não treinar, a não correr, a ficarem um bocadinho sedentários. Tu temos que, e eu acho que no caso tanto de Santa Marta como do Paredes, que neste momento que não têm formação. Nós temos formação. Tem formação? Temos formação, mas as minhas, lá está, eu estão parados, não é? Nem começaram. Eu também penso que foi o caso o ano passado do Paredes. Vocês temem que isto prejudique, tu sentes, Francisco, que isto te vai prejudicar o futuro da modalidade, o facto dos miúdos não estarem a treinar? Sim, acho que sim. Acho que saltar etapas nunca é bom, e um ano perdido nos júniores, um ano... Não tem visibilidade. Um último ano de júniores, para um miúdo que tenha qualidade e queira subir a sénior, é importantíssimo para começar a ser integrado. Não havendo isso, é um ano perdido, é um ano que miúdos que podiam transitar não vão transitar, vão desmotivar, vão para outros lados, não vão gostar, e claro que sim, vai ter uma influência enorme. E tu notas, por exemplo, Diana, que por exemplo, o facto de haver formação para clubes da nossa região é fundamental, não é? Porque assim não tem, vindo de baixo até ao clube sénior ajuda, não é? Do que se calhar estarem a ir buscar, o vosso caso, de estarem a ir buscar atletas fora, aumenta o encargo e as despesas do clube, não é? Lá está, mas estamos a falar de um patamar nacional. Eu não posso pegar nas minhas júniores que têm um ano ou duas, que ainda há pouco tempo eram juvenis, e pô-las num patamar de campeonato nacional. Mas vocês, se calhar, no plantel até têm algumas com idades, se calhar... Eu tenho a treinar com a Xena neste momento, subi 2 júniores, estão a treinar connosco, mas lá está, não estão preparadas para chegar de um patamar júnior distrital para um patamar nacional, estão a evoluir e, claro, nota-se muita diferença ainda. Diz que aquela transição de júniores, um miúdo que seja júnior, passado um ano ou dois seja sénior, e estes 2 anos não permitiu competir, nem permitiu as pessoas conseguirem ver. Diana, diz-me uma coisa que é uma curiosidade, eu sei, ninguém me disse, sou eu que estou com a tua qualidade. Eu acredito que haja clubes que se interessem, porque isto é muito comum nos nossos clubes, nos clubes ditos pequenos, acontecer isto. Aparece algum talento e os clubes grandes quererem vir buscar. Tu sentes que se isso acontecer, não estou a dizer que aconteceu, se isso acontecer, tu sentes que é um orgulho para o Santa Marta, neste caso para as pessoas que nos acompanham, que isso aconteça, que um dia Diana ou outro atleta qualquer chegue a um clube de topo feminino? É assim... claro que sim, principalmente sendo que a minha mãe é a diretora e o meu pai é o presidente, claro que eles... Que houve muitas horas investidas. Exatamente, e eu gostava que eu fosse... Eu este mês tive uma proposta para ir para fora, para um clube italiano, e que as condições eram completamente diferentes das nossas, das que nós vivemos aqui, e... Claro que para um atleta ouvir que as condições que eles davam, que fica dali, aí será, mas claro que estamos... mas é o meu clube, né? E eu não ia abandonar o meu clube assim a meio da época, e para a Itália, para mais estávamos num momento de pandemia. Complicado. Agora, claro, tudo vai depender para o ano, se o clube mantém, se não mantém, se temos mais apoios. Vocês neste momento estão a disputar a fase da manutenção? Da manutenção, para ver se conseguimos manter no campeonato nacional. Eu acho que sim, acho que temos equipa para isso, e isso vai acontecer, vamos manter. Agora, se vamos continuar ou não sei, porque este ano já não éramos para continuar, já éramos para ter acabado. Falámos dos apoios que não existem, e é impossível manter uma equipa assim, não é? Torna-se muito complicado. Então, tudo vai depender depois do que vai acontecer, não é?
E muito bem, Francisco, esta situação da pandemia não ajuda em nada, e isto é claro que para todos os desportos, mas nestas modalidades, e tu passando já pelo distrital, passando pelo nacional e passando por realidades completamente diferentes, tu sentes cada vez mais os apoios, a carolice das pessoas. Se não houver isso, o futsal, neste caso em concreto, que tem os dias contados, entre aspas. Não estamos a falar do topo, porque nós, há bocado falámos, temos equipas, tanto feminino como masculino, diferenciadas das outras, ponto final. E depois temos as outras, não é? E as outras passam pelos clubes da região. Nós falámos, por exemplo, o caso de Santa Marta, é uma freguesia, não é? E conseguiu chegar onde chegou. O Paredes, neste momento, desceu um bocado nas divisões, mas sempre foi um clube com grande historial e com grande... E tu sentes, e para não fugir à pergunta, que isto, se essas pessoas não se envolverem, por exemplo, o caso dos pais da Diana, os clubes têm os dias contados. Os clubes vivem mesmo disso. Na União, tivemos muitos anos, um grande amigo meu, o Carlos Nogueira, à frente da secção, e o clube viveu quase sempre porque ele levou o barco a bom porto, não sozinho, com pessoas à volta dele, claro. Mas agora que ele, pelos motivos dele, deixou de poder acompanhar a secção, o presidente do clube quis manter uma secção com história no clube. Se calhar se fosse outra pessoa qualquer, não tinha assumido, porque não tinha necessidade, não tem um impacto. E o Paredes tem várias modalidades, não é? O futsal não tem um impacto por aí além num clube como o Paredes, não é? Não é acompanhado como é o futebol de 11. E se não tivesse uma pessoa que quisesse manter a modalidade viva porque ela tem história e porque sim, ela ia acabar por morrer. Se o presidente do futebol de 11 quiser sair hoje, amanhã há quem queira pegar no clube. Porque geralmente esses apoios, exatamente, porque geralmente esses apoios já é canalizado para o futebol de 11, quer se queira, quer não se queira. É verdade. E depois repara, por exemplo, o Passos Ferreira tem o Passos Ferreira na segunda divisão, tem o futebol de 11 também a fazer um resultado fantástico, e o Paredes tem várias modalidades, tem o futebol de 11, tem o hockey, mas, por exemplo, Diana, o facto do Santa Marta não ter uma ligação, por exemplo, como o caso de Paredes, por exemplo, se fosse futebol, existe o futebol com o Penafiel, e não existe futsal, mas se calhar o Santa Marta, se fosse Penafiel, tu sentes que se calhar as coisas eram vistas de outra maneira? Acho que sim. O próprio nome do clube poderia mudar até para ter mais ajudas monetárias, que acho que poderia ser, claro, ser diferente, até porque já falámos sobre isso, até este ano tínhamos falado de tentar fazer uma junção do Santa Marta com o ADP. Só que na altura, lá está, quando a gente falou mais ou menos do que era preciso a nível monetário. Pois, porque os clubes têm os orçamentos ali. Exatamente. Tudo. Basta, eu joguei no Boa Vista, e o Boa Vista é o clube que é, e a secção de futsal é uma secção amadora. É praticamente independente do clube, vive de alguns apoios e da boa vontade e do carinho que algumas pessoas têm à secção. E do que as pessoas gostam daquela modalidade. E mesmo porque assim, não vive de grande coisa também, e tu sabes, que me acompanhaste, aquilo vive mesmo disso, de alguns apoios que vão havendo e da boa vontade de manter a modalidade viva. Porque um clube como o Boa Vista, histórico, com títulos no futsal nacional, sim, vive disto, imagina os outros, não é? Um clube sim, os outros como a União, clubes, exatamente. Um clube como o Santa Marta. Mas isso é dar mais valor, então. existem muitos clubes, como o caso dele, que também tem as camadas jovens que ainda ajudam a manter um bocadinho o clube sénior e ajudam. No nosso, não. Pelo contrário, mas, por exemplo, os masculinos, quando tem uma estrutura muito grande de formação, ajuda até a formação mais velha, mas lá está, estando tudo parado, ainda mais pior. Mas vamos acreditar que esta situação vai passar e vai melhorar. Estamos quase a terminar, por isso eu gostava de vos fazer uma pergunta que era, Diana, quem é a tua referência futsal? Quem é a tua referência? Quem é o teu, se possa chamar o teu ídolo? Vamos falar do Ricardinho, não é? Acho que é a nível mundial e ainda para mais sendo português, acho que é o que, claro que sim. Francisco, para a tua posição, é o Ricardinho, não é? Mas nós temos um talento temos enorme na nossa muito talento, muita qualidade, muita gente boa. Temos o Ricardinho que esteve sempre ao mais alto nível, temos um Cardinal que esteve nas melhores equipas do mundo, que é da minha posição e para mim é um dos melhores do mundo ainda hoje. Tenho muitos para quem eu gosto de olhar
E estamos bem servidos por alguns anos. de talento. Diana, um objetivo do Santa Marta Clube para os próximos anos, e agora aqui vais falar como filha do presidente, não como atleta. Quais são os objetivos do Santa Marta? Manter? Continuar? Claro, sim. Manter o nosso principal... Cimentar o Santa Marta na primeira. E este ano conseguimos manter. Pronto, estamos para já, está a correr tudo bem. Acho que vamos conseguir esse objetivo. Agora, para o ano, acho que se não tivermos ajuda... Podes, é tu isto, tens o teu tempo de antena. Acho que se não tivermos ajuda é isto e alguém... mais gente a apoiar. Mais gente a apoiar e envolver-se. Venham ajudar, venham contribuir com o que puderem. Nós aceitamos tudo o que vocês puderem e nós queremos é continuar a dar nome à terra e representar Penafiel e arredores. E a nossa região, não é? Exatamente. E diz-me uma coisa, Diana, e antes de fazer a pergunta mais difícil, se alguém nos quiser procurar para treinar, nós estamos abertos. Então, sim. Podem-nos procurar nas redes sociais? Sim. Nós temos ainda Facebook. Esta semana temos uma atleta nova, pronto, que estava no futebol de 11 no Guimarães e está parado, e ela sempre gostou muito de futsal, apareceu e é uma porta que se abre. É uma porta que abriu-se para ela e graças a Deus ela veio ajudar ao clube e é isso que nós queremos. Por isso, se alguém tiver vontade de aparecer, de ir lá experimentar, né? Claro. Sim. Ok, ainda bem. Agora a pergunta difícil. Um objetivo pessoal. Onde é que tu queres chegar no futsal? É assim. Sei que já tiveste a proposta, que já nos confidenciaste, mas tu gostavas de chegar a uma equipa de topo em Portugal? Seleção? Qual era o teu objetivo? Sim, eu já fui à seleção de futebol de 11 nacional. Já fui à Seleção Nacional Universitária de Futsal e agora sim, falta-me uma Seleção Nacional. E é esse o teu objetivo? Ou gostavas de sair um dia do Santa Marta? Porque isto é o ciclo da vida, não é? Sim, é o ciclo, e chegares a um clube de topo? Não, eu estou bem onde estou. Ou achas que Santa Marta já é a tua cadeira de sonho? Eu acho que o meu clube é de topo, não acho que é por jogar aqui ou jogar no Sporting ou no Benfica que me faz diferença. Acima de tudo queres é jogar, divertir-te. Exatamente. E gosto de estar com as minhas colegas, mas claro que se houver oportunidade, que se o meu clube acabar, claro que eu vou abrir novos horizontes e depois vamos ver, não é? Muito bem. Francisco, objetivo do Paredes para os últimos anos, para os próximos anos? O objetivo do Paredes eu acho que passa por pôr o clube no sítio dele, que é no nacional e a nível pessoal exatamente o mesmo. Tenho, acho que uma dívida de gratidão com o clube e só vou descansar quando o Paredes estiver na segunda liga. Tu tens uma história curiosa porque tu foste para o Boa Vista e o presidente a meio da época quis te ir buscar, não é? Abriram-me sempre as portas para eu voltar a casa da melhor maneira possível. Eu passei estes 2 anos com uma lesão a meio, não é? Consegui jogar e voltaram-me a abrir as portas, a dar-me confiança. Enquanto estive lá em cima, muita gente me procurou e toda a gente deixou de me procurar e o Paredes me manteve uma porta aberta e eu acho que não há nada que pague isso. E lá está, e é aquilo que vocês dizem, que acima de tudo é gratidão aos clubes, e o caso do Francisco... Mais do que os clubes, às pessoas do clube, não é? Eu acho que o que faz o clube são as tais pessoas de quem nós falamos. Eu sei, e pronto, e também é difícil vocês, porque vocês têm a vossa profissão além do futsal, não dá para viver do futsal, a não ser os atletas do topo. Vocês muitas vezes, se calhar, essas propostas, porque eu sei que também tiveste uma proposta também de Itália há uns anos, abdicar dessas propostas, se calhar em detrimento da família, de estarem da vossa vida profissional, se calhar, abdicar dessas coisas, não é? No caso do masculino, pelo menos, e do que eu conheço, dificilmente. Se tu quiseres ter uma boa qualidade de vida, não é com uma proposta de uma segunda liga italiana ou por aí que tu vais conseguir. Ou vais por amor ao clube, ao jogo e esqueces tudo o resto. Ou se quiseres optar pela qualidade de vida, pelo teu futuro profissional, acabas por não ir. Pois, porque nós aqui mesmo, nós também tirando os clubes grandes, também não deve haver muita gente a viver de futsal, tanto masculino. Eu joguei na Primeira Liga e não ganhava. Não ganhávamos ajudas de custo, que é o que ainda hoje muitos dos jogadores de Primeira Liga ganham. E esperemos é que isto tudo passe e que em breve o Paredes esteja no lugar dele, que o Santa Marta fique muitos anos na primeira Liga. Olha, foi um gosto enorme ter-vos cá. Agradecer a vossa disponibilidade. O que precisarem do novo canal, ou para o Paredes, ou para o Águias de Santa Marta, ou para os outros clubes que nos estão a ver, porque infelizmente
não podemos ter muita gente no estúdio, mas quem nos estiver a ver futsal, que o Novo Canal puder ajudar, mesmo com jogos e notícias, estamos disponíveis para ajudar o que precisar. Obrigado. Obrigado Pelo convite. Tá? Obrigada. Obrigado por ter assistido. Até para a semana e não se esqueça de praticar exercício físico. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.